Fala, galera! Tô parecendo um Jesus Cristo entre as figuras religiosas. Os discípulos. Os discípulos. Os discípulos. Então, vocês não estão entendendo nada que tá acontecendo, né? Bom, eu tô aqui com o Padre Eduardo. Olá. O Hipnopada aí. Hipnopada, isso aí. E o Everton. E aí, galera? Everton, quase pastor? Bem, sou evangélico. Pastor não, ainda não. Não, então, tá dizendo hipnose, é um bom começo. Ó, já começando as tretas. Eu convidei os dois pra estar aqui, pra gente falar sobre essa questão da hipnose e religião, que a gente vê muitas pessoas às vezes falando que os pastores usam hipnose, será que Jesus usava hipnose, que não sei o quê. E assim, padre, representando a religião católica, e o que você acha a respeito da hipnose? Existe, inclusive eu conheço outros padres que estudam hipnose também, né? E como que é lá dentro? Aqui no Rio de Janeiro tem um padre hipnotista. Tem, olha só, então... Padre Sérgio, se eu não estou enganado. Bem, primeiro, você lembrou bem, os padres estudam hipnose há muito tempo. De verdade, há 30 anos atrás, se tinha estudo de hipnose, o Padre Quevedo é um grande hipnotista. O Padre Quevedo é tão conhecido. Então foi de 10 a 20 anos para cá que parou. Então não tem nada, a igreja não tem nada contra a hipnose. Algumas pessoas têm. Inclusive, 3 papas falaram da hipnose. É mesmo? Sim, Pio XII, Pio VII e João Paulo II. Falam bem? Falam bem, indicam a hipnose para as mulheres grávidas, João Paulo II indicava para as mulheres grávidas, indicam hipnose para a criação, indicam hipnose para se controlar. É uma coisa até que depois é bom a gente falar sobre isso. A gente vê sobre isso, os papas falam sobre hipnose. E bem. Pô, que interessante. Mas foi documentado isso? Foi entrevista? Inclusive, Pio VII é um documento, é uma audição oficial, um documento oficial dele, que ele fala. No Papa João Paulo II é só uma audição, só uma fala. Pio VII escreve. E quando o Papa escreve, ele tem poder. Tem links? Acha isso na internet? Acha em inglês. Tá, vou encontrar então. Pio VII sobre hipnose. Certo, eu vou colocar aqui na descrição então. Certo. Os links. Me lembra hoje, eu já acho pra você e te passo. Pronto, beleza. Então você vai me mandar. E Everton, você que é evangélico, como que é lá? A gente vê muitas pessoas falando, Igreja Universal, os pastores estão hipnotizando todo mundo. Isso é coisa do. E quando fala que hipnose oficialmente, né? Isso é coisa do capeta. Como que é lá dentro, cara? Cara, eu não sou da congregação universal, tudo. Só que dentro do meio evangélico, a hipnose é super mal aceita. Ela é muito mal aceita. Eu mesmo quase fui expulso da igreja diversas vezes porque comecei a praticar a hipnose. E eu tive que conversar com a dirigência da minha igreja, explicar para eles em detalhes como que a hipnose trabalha, que ela é usada em parceria até mesmo nas igrejas, só que muitas pessoas não sabem o que está acontecendo. Inclusive, eu conheço pastores de diversas religiões que praticam a hipnose ciente e tem aqueles pastores que praticam a hipnose sem estar ciente. Eles meio que aprendem aquilo como uma e não sabem que é hipnose. Porque quando você está na igreja, um exemplo, eu sou evangélico desde os 15 anos, então eu cheguei na igreja e eu aprendi que eu deveria sentar e já olhar aquela pessoa de autoridade, que seria meu pastor, seria o pregador, e ele se tornou o exemplo para mim dentro da igreja. Então, automaticamente, tudo o que ele fazia, o que ele faz, servia como exemplo, e como eu queria ser uma pessoa igual a ele, eu começava a praticar. E isso gera um loop, então acaba que todo mundo lá dentro pratica hipnose sem saber. Porque, tipo assim, muitas pessoas falam que, poxa, até mesmo dentro do meio da hipnose, muitas pessoas falam que os pastores são safados porque praticam hipnose e vêm criticar a hipnose. Nem todos sabem que estão praticando a hipnose. Nem todos sabem nem o que a hipnose é em si. É tipo assim... Que é o rompimento do fator crítico e o estabelecimento de uma crença ou de um pensamento ou uma emoção. Só que as pessoas não têm essa ciência do que está acontecendo isso lá dentro. É tipo, eu vou te ensinar a ser pastor. Ser pastor é fazer isso, isso e isso. Tipo, mas ele não sabe, não dá nome aos processos. Entendeu? Tipo assim, isso é indução, isso é sugestão, eles não sabem disso. Não sabem, eles não têm essa noção. Tanto que eu já fui num congresso para
missionário, pastor, essas coisas assim, e tudo que eles estavam ensinando, buscando minha memória, hoje eu sei que eles estavam ensinando a hipnose, mas só que até mesmo quem estava ensinando em cima não tinha ciência de que era hipnose. Eles estavam ensinando uma oratória bem estabelecida, uma oratória tipo assim, até mesmo convincente, uma oratória de vestimenta, de como agir com autoridade. Tipo assim, você implementando isso dentro da hipnose, você tendo conhecimento da hipnose, você percebe que isso tudo faz parte da hipnose. Só que para eles não fazem, nem todo mundo é ciente disso. Só que a hipnose ficou como sendo do demônio, porque é uma coisa desconhecida. E as pessoas do meio evangélico, uma coisa que eu me sinto muito incomodado, é que elas ficam muito presas na situação atual delas. Elas não procuram estar evoluindo no conhecimento, conhecer os outros meios para estar ajudando, até mesmo intervir em conseguir conquistar as pessoas que estão lá no mundo. Porque o evangélico tem essa mania de falar assim, que nós somos os escolhidos e as pessoas que não são crentes são mundanos. Então, tipo assim, a nossa religião é a certa. Tipo Deus só olha pra nós. Se você parar pra pensar, cara, é muito errado isso. Fica tranquilo, isso não é só no meio evangélico, não. Católico também. É bom saber. Meus irmãos padres também, às vezes acontecem isso de achar que sempre foi assim. E pior que pegam sempre da Idade Média e tudo e querem voltar, ou que não, mesmo os que são até progressistas até. Não, mas até na Idade Média existe hipnose. Mas isso vai dar um outro assunto. Mas só para esclarecer que não é o fato de ser evangélico, mas é o fato de as pessoas não quererem crescer, que também acontece no meio católico, mas acontece também no meio espírita, no meio muçulmano, no meio budista, no meio... É falta de querer dar um passo a mais. Exato. E agora sim, a gente fala que existem os processos hipnóticos dentro das religiões, seja elas católicas, evangélicas, enfim, qualquer outra. Existem toda essa questão do ritual, da figura de autoridade, tudo isso. Sim. Agora, as pessoas veem resultado naquilo. Então, quando elas oram, quando elas fazem... Acaba sendo bom para elas. Quando pagam dízimo, fazem tudo aquilo, mesmo não sabendo, elas surtem um efeito, realmente são, de fato, ajudadas. E, na opinião de vocês, assim, queria saber, se as pessoas tivessem o conhecimento que isso é hipnose, será que o efeito seria o mesmo? Ou seria melhor, seria pior, não influenciaria? Vamos começar de você que tem mais experiência. Eu vou ser sinceraço com você, seria completamente diferente. Seria muito diferente mesmo. Porque é diferente comigo. Porque é o seguinte, eu vejo a religião hoje como uma necessidade no nosso meio. É uma necessidade, sabe? Os princípios e os conceitos que elas estão sempre ditando é uma coisa boa, porque tem muitas pessoas que não conseguem enxergar a capacidade em si de estar alcançando os próprios sonhos, os próprios objetivos por si só. Então eles têm a necessidade de crer em algo maior, de crer em uma autoridade maior. E, tipo assim, então é necessário. Só que se eles tivessem ciência que tudo aquilo lá é hipnose, eu acho que nós perderíamos tipo, uns 80% dos evangélicos. Dos fiéis, eles iam sair. Porque é aquela questão que eu comentei antes, as pessoas se ficam com a mente tão fechada, que teve uma discussão num estudo bíblico que estava tendo, que eu peguei e falei que mesmo antes de Adão e Eva pecar, era possível eles se reproduzirem. E um senhor, já de idade, crente há muitos anos, falou que eu estava blasfemando. Poxa, mas eu peguei a Bíblia para ele, que era a figura de autoridade para ele, e mostrei aqui, ó, será aumentado 10 vezes. É impossível aumentar o número 0 10 vezes e sentir alguma coisa. Expliquei para ele dessa forma, só que ele ainda não entendeu. E mesmo eu usando muitos outros argumentos, ele ainda continuou com a mente fechada e me chamou de herege. Eu posso contar uma vivência. Porque a diferença minha do Everton é que eu sou figura de autoridade na minha igreja. Então ele tromba com as figuras de autoridade, os velhos. Como eu sou autoridade, as pessoas não têm outra escolha, vamos dizer assim. Na minha paróquia, se o padre falou, é uma autoridade, então eu tenho uma facilidade maior para lidar com isso e ter uma experiência. Mas antes, de primeira coisa que a gente tinha que pensar, só para jogar no ar, depois a gente pode... Deixa a reflexão aí. Deixa a reflexão qual a intenção do pastor, do padre, da pessoa que está fazendo aquilo. Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque igual a gente viu aqui nessa parte prática aqui, qual a intenção que o Bruno estava fazendo para fazer aquilo, que a gente está no...
aqui nesse curso, tá na Omni aqui no curso, vocês estão vendo aqui atrás, o SPH. E eu acho que isso é importante. Qual a intenção? Se a intenção é boa, é válida. Eu acho bacana. Mesmo que as pessoas não saibam o que é. Porque o que a gente tem que entrar é o seguinte, tem hipnose, mas também antes de hipnose tem um estado alterado de consciência. Que todas as religiões entram nisso. Mas tudo bem. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu passo por isso, Dom Lucas, porque eu cheguei com hipnose na minha paróquia. E é uma paróquia pequena. Publicamente falando que você estuda hipnose. Publicamente. Não assim, eu estudo hipnose, mas ninguém pode saber. Inclusive, tanto que você está aqui na internet falando. Inclusive, eu cheguei na missa, quando eu formei hipnose, quando eu começar a clinicar, cheguei na missa, no final da missa, falei, gente, eu agora vou começar a clinicar com hipnose, quem quiser. Aqui na paróquia eu não vou cobrar, porque eu quero ajudar. Nas outras cidades eu vou cobrar, mas agora eu sou terapeuta, hipnoterapeuta. Expliquei tudo oficialmente. Que legal. O que aconteceu? Eu não perdi os fiéis, mas eu não tive clientes. Aconteceu essa resistência. Essa resistência. O que eu fiz? Eu simplesmente parei na cidade. Comecei a atender as cidades vizinhas e parei. E deixei a coisa ir assentando. Quando assentando, as pessoas estão buscando. Agora estão buscando. Isso é bom, muito bom. Agora elas estão entendendo. Eu usava nas homilias algumas coisas de Erickson. E agora elas estão começando a entender o que é e estão buscando. Estão buscando isso. Então agora eu já consigo fazer street na paróquia onde eu vou. Consigo brincar, fazer mão colada, fazer alucinar. E consigo também levar para a clínica. Então eu fiquei 3 meses sem levar para a clínica. Pediam, eu não fazia. Então agora eu vou retomar, depois da Omni, eu vou retomar a coisa da clínica da minha paróquia. Mediante o que você falou, é que nem todas as pessoas velhas, pessoas de autoridades dentro da minha igreja, dentro da congregação geral onde eu congrego, são tão mentes fechadas. Teve uma troca de pastor recentemente e o novo pastor virou para mim e falou assim, você se sente bem fazendo hipnose? Eu falei assim, me sinto. Então faça o que você se sente bem. Porque perfeito. A partir do momento que for errado, o Espírito Santo vai te incomodar. Aí eu peguei e falei pra ele assim, ótimo, eu não me sinto nem um pouquinho errado, então eu vou continuar fazendo da mesma forma. E ele pegou, mediante tudo, ele tipo assim, ele não me apoia, mas também não me proíbe. Te deixa livre. Me deixa livre. Ele vai conhecendo. É o que eu tô passando com o meu bispo. O meu bispo atual é maravilhoso. Eu cheguei pra ele e falei publicamente, eu tô fazendo hipnose, tô fazendo clínica. Pra ver o que ele ia falar. Se ele falasse que não, não. Não tem jeito. E ele aceitou? Ele só brincou. Você só não vai dar conta de me hipnotizar. Assim, eu dou conta, só se eu querer. Perfeito. Então a ideia que a gente queria passar é justamente essa. De que hipnose e religião, elas podem coexistir ainda. Pode. E ciência uma da outra, porque já coexiste. Ciência. Não, sim, é verdade. Assim, coexistir, que eu digo, dentro da abertamente, mesma... Publicamente, dentro das próprias instituições. Agora só tem que separar. Podem ajudar. Nem tudo é hipnose. Então tem coisas que... É do Espírito Santo, que a gente acredita. Então isso não é hipnose, é um estado alterado de consciência. Como hipnose é um estado alterado de consciência. Sim, mas não é hipnose. Com certeza. Então nós temos que fazer uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Pode ver que então, uma coisa... no ritual de candomblé, por exemplo, nos batuques, e que vai entrar no transe, isso não é hipnose. Isso é uma coisa... Até porque não tem sugestão. Não tão claramente. A pessoa entra lá... Talvez não deveria ter, né? O certo não deveria ter. A pessoa entrou no contato com o Espírito Santo, entrou em contato com o candomblé, ele está no ultra high, vamos dizer assim, ela mesma está consigo mesma se resolvendo. Então, pode ser que a hipnose for ultra high, né? Não tinha pensado nisso, né? Quem sabe aí, ó. Quem sabe é outra raid espontâneo. Então a mensagem pra ficar é essa. Então vocês, coleguinhas que arrumam tretas por causa de religião, por causa de hipnose, para com isso, que discussão, briga não leva a lugar nenhum. Então, o legal é levar informação para dentro da igreja, informação para os membros da igreja e ver que não são as religiões que são escrotas, que, como fala, religião não presta para nada, crente não presta, igreja católica é uma bosta, como as pessoas gostam de falar. Legal. São as pessoas, uma ou outras, que tem pensamento, inclusive ateus tem também. Tem muitos ateus que estão aqui, que são amigos nossos aqui, conversando de boa. Exato. Fico até feliz de ver um padre. Pois é, isso que é legal. Então assim, não são as religiões em si, mas são as pessoas, algumas pessoas que frequentam, que têm pensamentos retrógrados e querem proibir isso, ou usar o poder só para eles também, né?
Então, também, mas é bom você pensar nisso. É legal, então fica a reflexão aí pra vocês. Você que é de alguma religião, seja católica, seja evangélica, seja de qualquer outra, que já teve algum tipo de experiência assim, deixa o seu relato aqui embaixo, comenta aqui só pra gente saber o que você passou, se deu briga, se não deu. Pra gente contar, saber os seus casos aqui, beleza? Então, se esse vídeo foi útil pra você, ou se você conhece alguém de religiões que tem aqueles pensamentos ainda que precisam ser trabalhados, manda esse vídeo lá pra eles, deixa um like aqui se gostou. E o padre vai ter um canal no YouTube, Vou ter um canal. Eu ia até pegar carona, viu? Inclusive, eu vou criar um canal chamado Hipnopadre, já tá tudo reservado. Tá registrado já. Tá registrado. Valentim já deu consultoria. Valentim já tá dando consultoria. Que bom. E é exatamente para isso. Eu não vou entrar na área de indução, não vou entrar na área, não vou entrar na área de clínica. É um canal com diferencial, porque isso tudo vocês já fazem brilhantemente. Eu não vou. O que o meu canal vai ser conversar sobre hipnose, fé, religião e até não fé. Eu quero conversar também com ateus, com agnósticos, com todos os tipos, com todos, poder conversar sobre isso, para pôr isso. Perfeito. Hipnopadre, tá chegando. Tá chegando, então logo tiver. Nossa, dá pra voltar aqui de novo, pra quando o canal tiver lançado, falar mais um pouquinho dele. Não vamos encontrar ainda muito. Vamos sim. Então, Lucas, desculpa aí, a conversa grande. Então, pessoal, valeu por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, já fica de olho lá. Quando aparecer o Hipnopadre, já se inscreve lá também. Ainda não lançou. Mas é isso aí, Everton. Obrigadão também por ter colocado a opinião aqui, falado. Padre Eduardo. Então, todo mundo junto. União religiosa, união das pessoas, união com a hipnose. E um beijo no cérebro de todo mundo. Falou!